O que é uma psicose? É a quebra da realidade. É o indivíduo que sai da realidade que ele se encontra. Então ele como se criasse um mundo paralelo, uma realidade paralela. E nem todo mundo que tem delírio ou alucinação, ele tem uma psicose. Então assim, porque algumas coisas, vou dar um exemplo, nem todo mundo que delirou, que teve alucinação, ele pode ser considerado como psicótico. Então, vamos dar um exemplo? Quem usa o chá em determinadas religiões, ele tem alucinação. Naquele momento, eu não posso dizer que ele é um psicótico. O chá de Santo Daime, por exemplo. Por exemplo, tá? Então, esse é um exemplo. Algumas medicações e algumas outras patologias clínicas podem causar o quê? Alucinação ou delírio. Alguns remédios bobos, como remédio para relaxante muscular, em idoso pode provocar delírio. Algumas doenças clínicas também podem provocar delírio. Tumores cerebrais podem provocar delírio e alucinação. Então, ver uma pessoa em quadro de delírio e alucinação, não necessariamente essa pessoa está com o quê? Com um quadro de esquizofrenia. Ela pode estar com episódio psicótico, mas não necessariamente ele se enquadra como esquizofrenia. A esquizofrenia, a pessoa começa a criar um mundo paralelo. Então, assim, dentro da esquizofrenia é muito comum a gente ter pacientes com quadro de delírio e alucinação. O que é isso? O paciente com delírio, ele começa a criar um mundo dele. Vamos dar um exemplo? Eu vejo você conversando com outra pessoa. A partir daquilo ali, eu imagino e acredito que você e aquela pessoa estão confabulando contra mim. Em cima daquilo eu tenho certeza e começo a criar situações dentro da própria cabeça, imaginando que vocês irão fazer alguma coisa contra mim. Isso é um delírio. A alucinação, ela pode variar desde uma alucinação auditiva, que a pessoa escuta uma voz falando na cabeça dela, e muitas vezes o paciente esquizofrênico até tenta tampar o ouvido para não ouvir a voz, que não vai resolver nada, porque é o cérebro que produz a voz. Então, esse é um tipo de alucinação diferente do delírio. E pode também ver coisas. Isso é uma alucinação visual. E também a alucinação de senso percepção. Ou seja, ele é como se, às vezes a pessoa tem uma alucinação tão importante que ele consegue palpar o que não existe. E doutor Werley, veja como essa situação ela é complexa e como essa patologia ela é de fato complexa. Porque daí ao mesmo tempo que o senhor diz assim, olha, a gente tem que saber diferenciar, porque nem todo mundo que tem esses sintomas ou que apresenta essas características tem esquizofrenia. Porém, veja se nós entendemos da forma correta, porém o esquizofrênico pode ter todas essas situações. Exatamente. O que diferencia isso? É o tempo, a história dessa pessoa, desse paciente. Então eu tenho que colher história, que muitas vezes um paciente, vou dar um exemplo, se na família tem história de esquizofrenia, a chance de um indivíduo com esses sintomas ter esquizofrenia já é grande. O fator genético. O fator genético é muito, não quer dizer que é o fator determinante. Mas contribui. Outra coisa muito importante que eu acho que isso vale a pena reforçar. Pessoas que têm genética e que usam algumas drogas alucinógenas, vou dar um exemplo delas, o próprio chá, ou a maconha, que difundida aí, que é uma droga inócua, que isso é uma grande mentira. A maconha é uma das drogas alucinógenas que mais está relacionada com o primeiro surto em esquizofrenia. Olha isso, gente, prestem atenção. Por quê? Por conta do potencial alucinógeno dela. O que acontece? Às vezes... Não é inofensiva como as pessoas Não, isso é lenda. É um tema que tem que ser muito cuidado. Ah, mas tem o canabidiol. Vamos lá, alto lá, cara pálida. Canabidiol é um substrato da maconha que não causa alucinação. Diferente do THC. Dentro da maconha nós temos dois substratos. O THC tem vários, mas vamos colocar assim. O THC e o canabidiol. O THC é o que causa a alucinação. O canabidiol é o que causa, é o que a gente usa, por exemplo, que é usado. Que pode trazer benefício para a medicina. Exatamente. Então, assim, vou dar um exemplo que eu gosto de dar um exemplo paralelo. Por favor. Tem um remédio que a gente utiliza para hipertensão. Se não me engano, é o captopril. Sim. Ele é derivado, acho que é o captopril, sim, derivado de veneno de cobra. Mas ninguém anda com a cobra no bolso para ser picado quando a pressão está alta. Concorda comigo? Ele usa o captopril, por quê? Porque é um derivado daquele veneno.
Então, o que eu quero dizer com isso? Dentro de uma droga que ela pode ser ilícita, existe o potencial de saúde. Estou falando do canabidiol dentro tirado da maconha, dentro da medicina. Não estou falando da droga, maconha usada, fumada, até comida. Essa droga in natura, utilizada, ela tem um potencial alucinógeno, inclusive ela é um alucinógeno, e pode desencadear um quadro de esquizofrenia naquelas pessoas que têm predisposição. Então, se você está me ouvindo, se tem história familiar, você que é jovem, ou normalmente jovem, e faz uso de maconha e tem história na família de esquizofrenia, você está jogando roleta russa. Infelizmente, você tem uma chance 4 vezes maior do que uma pessoa que não utiliza essa droga. Então você está realmente brincando de ter uma patologia grave, que não tem cura e que, infelizmente, se não bem tratada, ela tem uma evolução crônica e degenerativa, infelizmente.